Olá, pessoas de outro mundo, tudo bem? Bom, eu ia fazer um vídeo pra vocês sobre tags. E aí eu tava olhando várias tags de livros e eu olhei e falei... eu não acho que o canal se encaixa em algum conteúdo diretamente sobre tag literária. Mas eu gosto muito de falar sobre livros, eu gosto muito de sobre ler. E aí eu queria fazer alguma coisa que se encaixasse aqui, né? E aí eu decidi mostrar todos os meus livros pra vocês. Então eu vou fazer um tour pelos meus livros, mas um destralhe, que é o que eu fiz um dos últimos vídeos, que eu tô tentando destralhar algumas coisas aos poucos, tipo, coisas que não são necessárias, coisas que eu tenho demais e, tipo, não uso. Ou no caso dos livros, tem livro aqui que eu sei que eu nunca vou ler e por algum motivo eu ganhei, ou comprei em algum brechó, ou quando o brechó se desfez algum livro eu peguei. E alguns aqui eu sei que eu nunca vou ler. Então, eu vou mostrar todos os meus livros pra vocês e vou contar um pouquinho sobre as histórias do que eu já li, algumas das perguntas das tags que eu vi. Vou responder mostrando esses livros, porque eu também vi várias tags. E aí eu olhava, 20 perguntas. Aí das 20 eu responderia 10. Falei, não dá. Aí a outra, 8. Aí eu ficava, nunca chorei com livro nenhum, como que eu vou responder essa? Então, decidi fazer esse vídeo com tudo, que fica bem mais fácil. Então, bora lá. Bom, eu joguei tudo aqui, então eles perderam a ordem que eles estavam no armarinho ali em cima, que vocês viram eu arrumando ele, então eu vou ter que arrumar ele novamente. Mas não, eu não vou gravar de novo, porque vocês já viram como eu tava arrumando. Mas o que eu vou fazer é, tipo, falar os livros aleatoriamente. Então, a primeira saga que eu tenho aqui é essa aqui de Stieg Larsson, que é Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Esse aqui é o Milênio 1, tá? Eu ganhei esse livro no centro quando eles estavam desapegando de alguns livros no meu centro, e eu ganhei esse livro aqui. E aí depois, eu não lembro necessariamente de quem, eu ganhei esses outros Milênio, 2, o 3, o 4, se eu não me engano são 4 Milênios que eu tenho. Eu acredito que seja uma continuação deles, uma saga, porque, tipo, esse aqui é de um filme que ele fala. Então, um é Os Homens que Não Amavam as Mulheres, o 2. O 2 é a menina que brincava com fogo, o 3 é a rainha do castelo de ar, e o 4, a garota na teia de aranha. Eu não acho que o nome, tipo, dos livros seja parecido em algum momento, tipo, algo que vai se ligar, então eu não sei. Mas eu guardei eles pra ler, eu me interessei pelos títulos, mas eu tô com um grande problema porque eles são bem grandes, né? Eles são bem grandinhos pra ler. Tá? E aí eu tenho uma meta desse ano de ler, se eu não me engano são 15 livros. Não lembro direito qual que é a meta, ou é 12, um por mês, acho que é 12, uma por mês. E acho que eu só li 5. Então, se eu agora, no meio do ano, pegar pra ler um livro desse, e ele não for tão interativo assim, eu acho que eu não termino ele. Então eu não vou ler esse ano, provavelmente. Mas eu gosto, tipo, dos títulos e tudo mais, então eu tenho a intenção, sim, de ler esses 4 livros aqui. Bom, o próximo livro que eu tenho eu ganhei de algum primo meu, não sei se tipo, foi primo ou amiga da minha mãe, que viu e me deu, que é Os 50 Tons de Cinza, que é por conta do filme e tudo mais. Eu tenho curiosidade pra ler esse livro, pra ver se é igual ao filme, mas com certeza depois de eu ler é um livro que eu vou me desapegar, porque eu acho que não vai ter muito meu perfil. Eu gosto mais de livros de ficção, espíritas, que tem alguma história, alguma coisa. E 50 Tons de Cinza a gente sabe que não tem muito conteúdo assim. Não sei o livro, né? Não vou julgar o livro. Mas eu pretendo ler ele e depois me desapegar desse livro. Bom, e aí agora depois eu tenho alguns livros do meu inglês. Então eu ganhei alguns livros do inglês. Então tem Sherlock Holmes, tem esse aqui do... esqueci da história, mas é... não lembro direito a história desse aqui, mas eu já li todos esses do inglês. Menos esse aqui eu não li não, eu só respondi o questionário. E tem esse aqui da ópera, né? Fantasma da Ópera. Então, são livros de inglês, eu tenho porque eu acho que algum dia vai ser necessário, não pro estudo, mas acho que reler esses livros em algum momento que, tipo, eu vou ler e, tipo, não vou perguntar nenhuma palavra. Então é pra isso que eu guardo. Porque eu consigo ler bem, mas ainda assim falta alguma coisa. Tem esse livro que era de estudo da minha mãe, então eu guardo. Tipo, vai que um dia eu queira fazer alguma coisa assim. Não, sinceramente, eu acho que esse livro aqui eu vou devolver pra minha mãe, porque eu tenho todos os meus inglês. Tipo, 6 anos de livros, eu tenho tudo guardadinho. Então eu acho que eu não preciso ficar com um que era da época da minha mãe. Até porque acho que ele nem deve ser tão atualizado. Então esse aqui eu vou desapegar. Eu tenho alguns dicionários de inglês, espanhol e de gramática. Esses eu vou ficar. E aí, 2 que eu queria muito mostrar pra vocês são dicionários que eu tenho.
Um é de inglês, que é esse aqui da Oxford, que ele é com imagens, então eu acho esse dicionário incrível, porque ele não vai mostrar só coisas, ele mostra profissões, ele mostra, tipo... Ele tem várias coisinhas aqui que não é normal ter num dicionário, tipo, não é, ele vai sair falando, colher, faca, nananã, não. Ele mostra as coisas assim também, mas ele também vem com umas coisas, tipo, aqui ele tem uma parte falando sobre a cidade, fala sobre os subúrbios, o campo. Ele tem, tipo, várias coisinhas que não seriam comuns de você ver. E aí, pra decorar, assim, pegar na cabeça é mais fácil olhar, tipo, um ferro, ele tem o desenho do ferro, aí você vem no número aqui e vê como que é. Então, tipo, eu acho bem legal, eu adoro esse dicionário. Esse aqui eu falo que eu vou guardar até eu ter filhos ou querer passar pra minha irmã, pra alguém, porque esse dicionário aqui é muito bom. O outro que eu tenho também era da minha mãe, que é de português, espanhol, inglês, francês e italiano, que é esse aqui. Ele é dicionário multilingüe, tá? Ele é assim. Também acho ele muito bom, ele tem todas as línguas, mas esse aqui é dicionário escrito mesmo. Então você tem que procurar a letra, tipo, eu quero em português falar aqui o que é, tipo, folha, o que fica em espanhol. É odia. Ou o que é em inglês. Aí você vai indo e falando, mas ele é todo escritinho mesmo. Peguei alguns livros aqui aleatórios e eu vou falar um pouco sobre eles. Eu tenho esse aqui, que é o Evangelho dos Animais, que esse aqui eu tenho por conta de um outro livro, que esse aqui eu tenho por conta desse outro livro, que é Os Animais Conforme o Espiritismo. Os dois eu comprei em um retiro que eu tive, tá? Esse aqui eu ainda não li, mas ele parece ser bem legal, então esse aqui eu vou ler, apesar de ele ser grandinho. Eu quero parar e ler. E esse outro aqui, que é Os Animais Conforme o Espiritismo, eu já li uma boa parte, tô, tipo, mais ou menos na metade dele. Só que eu tenho um problema sério com esse livro, que eu começo a ler ele, e aí eu canso, e aí eu paro. Eu devo estar uns 2 anos lendo esse livro, e aí eu vou intercalando entre outros livros, leio ele, aí eu canso, vou pra outros. Mas ele é bem interessante, tá? Então, tipo, provavelmente eu vou terminar de ler esse livro, e vou ver se minha avó ou alguém da minha família quer ler, porque ele é bem interessante. Então esse aqui é um livro que tá na filinha pra terminar, mas ele é bem cansativo de ler. O outro livro que tem aqui é A Sensitiva. Eu ganhei esse livro de uma das minhas tias, que ela tava desapegando de alguns livros. Eu não li ainda, mas eu tinha lido a sinopse aqui atrás. E eu tinha me interessado bastante, então eu fiquei com ele por conta disso. Mas eu quero ler esse livro. Eu tenho esse livro do Pó das Estrelas ao Homem, que eu comprei em uma festa junina, acho, que teve do meu centro. E eu também quero ler porque eu me interessei muito sobre o título. Ele tem algumas imagens aqui dentro, tipo, falando. É tipo um livro de estudo, mas acho que não é, tipo, diretamente de estudo. É um livro que vai contar histórias e estudo ao mesmo tempo, então eu gosto bastante desse tipo. Esse livro aqui eu já li, que é A Mediunidade e o Autoconhecimento. Ele é muito, muito bom. Esse livro é bom pra ficar relendo durante, tipo, depois de um tempo. Então eu guardo ele por isso, porque eu já li ele inteirinho e eu gostei. E ele é bem fininho, é uma leitura bem rápida. Então esse aqui eu mantenho pra continuar lendo futuramente sobre ele, porque tem coisa que quem é espírita sabe, tem coisa que a gente lê, não entende, e daqui uns anos a gente fala, nossa, era isso. Então é um aprendizado mesmo, então conforme o tempo você vai aprendendo mais coisas, você vai entendendo melhor, então é muito bom guardar esses livros assim. Eu tenho esse outro aqui que é Histórias Mediúnicas, que eu também comprei na festa junina, que eu vi, bati o olho na capa e eu falei, eu quero ler, eu acho legal ver as experiências e tudo mais. Mas esse aqui eu ainda não li também, então tá na listinha pra mim ler. Eu tenho a saga As Aventuras do Caça-Feitiço. E eu amo, amo, amo essa saga. Eu tô lendo Coloquei aqui dentro pra vocês verem como fica. Mas ele fica bem justinho, tem que tirar aqui. Bom, essa saga aqui eu já tinha lido até o verdinho, que é o 4. E aí eu pedi pro meu pai comprar. Na verdade, o 4 eu não tinha terminado de ler, eu só tinha lido os 3 primeiros. E meu pai me deu de aniversário ano passado. Aniversário ou Natal, não lembro, acho que é aniversário. E aí agora eu tô finalizando esse número 5 aqui, tá? Eu amo, amo, amo. Eu tô no finalzinho já dele. Eu amo muito esse livro. Eu acho que você sente o que ele quer contar, tipo... É como se fosse um Harry Potter da vida, só que ele é... Como explicar? Ele é muito gostosinho, você sente o que tá acontecendo. O escritor desse livro, ele escreve falando, tipo, como que ele tá se sentindo, o que ele tá... O que ele sente ao respirar, o que ele tá, tipo, ao tocar, como que é. Ele conta muito detalhado isso, e eu adoro isso, porque parece que você tá dentro do livro.
Então, eu amo muito todos os livros dessa saga. Eu quero terminar esse aqui, que tem os 5 e os 6 aqui. E quero comprar os outros, porque se eu não me engano tem muito mais livros. Eu sei que eu já vi até o 8, mas se eu não me engano é uma saga que tava tendo ainda livros até uns anos aí. Então, tem bastante livros e eu amo, amo, amo. Tipo, super recomendo esses livros. O primeiro foi o que me fez apaixonar. Que eu não dava nada, nada, nada por esse livro. E aí meu primo tinha esse livro na estante dele e eu peguei pra ler só porque a capa, tipo, era preta. Falei, ah, você tem um livro preto? Deixa eu ler. E aí eu peguei pra ler nas férias e eu devorei isso aqui, tipo, em dias. E aí eu devolvi o do meu primo e falei, eu me apaixonei por isso aqui. E aí eu ia na biblioteca de São Paulo, lá do Céu, acho que é. E aí eu, tipo, tem a do Céu e tem a do lado do Shopping Aricanduva. E aí eu ia nas duas e eu vivia pegando esse livro, pegando os outros pra ler. Então eu resolvi pegar os meus, porque eu sei que é um livro que eu vou ficar relendo eles. Porque eu amo, amo, amo o jeito que o cara conta história, do jeito que os personagens fazem e tudo mais. Eu adoro esse livro. Super recomendo quem quiser ler, porque assim, A Maldição é um dos melhores livros, O Aprendiz é um dos melhores livros, e A Batalha, que é dos 4 que eu li até agora, são um dos melhores livros. O Segredo eu não gostei muito, assim, mas também é bem bom. E esse aqui, que é O Erro, que eu tô lendo, eu ainda não cheguei no final pra dizer o que eu acho, porque às vezes a gente se decepciona com o livro no final. Mas até então, eu tô gostando bastante. Bom, eu tenho alguns livros que eu lia quando eu era pequena, então tem o Evangelho no Lar, que é pra crianças de 8 a 80 anos, a gente lia quando era pequena, eu gostava bastante. E esse aqui eu guardo pra quando eu tiver algum filho. E esse outro, que é o meu livro favorito desde pequena, eu até coloquei aqui que eu tava no 7º ano, então no 7º, provavelmente eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos, acho que é isso. E eu li esse livro, tipo, eu lia, eu acabava ele, eu lia de novo, eu acabava ele, eu lia de novo. Esse é um livro que a gente teve que estudar pra prova do livro. Eu gostei tanto desse livro que eu li, relia. Eu li esse livro, acho que provavelmente mais de 100 vezes. Esse aqui meu era de uma prima minha. E eu amo, amo, amo a história dele. Eu lembro que eu passei, acho que um ano inteiro só lendo esse livro, porque eu terminava ele e lia inúmeras vezes. Eu amava, eu sabia falar ele de cor, as falas dos personagens. Eu amava muito esse livro, então eu ainda quero guardar, quero reler ele de novo, porque às vezes a gente vê umas coisas quando é criança e a gente decepciona, igual eu amava Crepúsculo e eu fui ver esses dias e eu fiquei, era isso? Então eu tô com medo de me decepcionar com esse livro, mas eu quero guardar pra um filho meu ou até mesmo pra minha irmã ler. Bom, agora tem alguns livros que eu ganhei de alguém que tava desapegando, eu não lembro quem necessariamente, que eu guardei achando que, tipo, puxa, muito interessante, mas eu acho que eu não vou ler ele tão cedo. Que é esse Gestão Empresarial com ERP, olha o tamanho desse livro. E, tipo, eu já trabalhei com ERP, eu sei basicamente como funciona alguns, não todos, obviamente, mas eu acho que provavelmente eu não leria esse livro, então eu acho que eu vou passar ele pra frente. Ele tem umas coisas muito interessantes aqui, ele fala sobre SEO, ele fala sobre palavras-chave, ele fala sobre RPs no geral. Eu acho bem interessante, mas eu acho que eu não vou parar pra ler um livro desse tamanho. Então, esse aqui eu vou desapegar. O próximo livro é esse Demonstrações Financeiras, Mudanças na Lei de Sociedades por Ações, como era e como ficou. Eu também acho que esse livro ele seja bem interessante o conteúdo, mas também não é um livro que eu vá ler, também não é algo muito meu, assim. Então esse aqui eu vou desapegar. E aí mais um livro desse mesmo modelo é esse aqui, Controladoria Estratégica, que eu também queria ler ele por conta de estudo mesmo, mas eu acho que também é um livro que eu não vou ler tão cedo, tá? Eu também não faz parte muito da minha área e tudo mais, então não tem por que eu ler ele. Então é mais um que eu também vou desapegar. Vou acelerar um pouquinho, porque eu já vi que tá dando quase 20 minutos de vídeo. E aí, pra não ficar muito cansativo e tudo mais, vou dar uma aceleradinha. Bom, eu tenho alguns livros da saga Fallen que eu sempre quis ler, mas eu acho que eu só tenho 4... E o outro que tá sem número, que legal. Bom, eu tenho 4 e esse aqui que eu acredito que seja o primeiro. Então eu só tenho esses porque eu queria ler ele, sempre quis ler, então eu quero ler o primeiro. E aí se eu gostar eu compro os outros pra ver, pra continuação, senão eu desapego eles. Tenho esse livro aqui que é Revelação da Luz e das Sombras, também comprei ele no centro. E aí eu sempre quis ler ele me parece ser muito interessante. Ele me chamou a atenção na prateleira, então eu peguei. Tem esse outro que é Vermelho como Sangue, esse aqui eu ganhei. Ele parece ser bem, bem interessante, então eu também vou ficar pra ler ele. Tem esse aqui, que é Fodeu Geral, porque eu também tenho a Sutil Arte de Tacar o Foda-se. Eu amei esse livro. Tem gente que acha muito clichê e tudo mais, mas eu acho que ele joga umas verdades na cara.
Também fala algumas bobagens, concordo, mas ele joga umas verdades na cara que você fala, putz, nunca pensei nisso. Então eu gostei muito, e aí eu comprei o segundo, que eu não li ainda, tá na listinha pra mim ler, que é um pouco mais grossinho até que o outro, mas tá na minha listinha pra ler. Tem esse aqui, que é Razões para Continuar Vivo, que eu comprei quando eu era mais nova, ele tá até na embalagem assim, eu nunca li ele, mas eu acho que seria um livro interessante pra quando a depressão bate e tudo mais, eu catar e ler esse livro, então eu ainda guardo. Tem esse livro aqui do Augusto Curry, que é o Nunca Desista dos Seus Sonhos. Esse aqui eu ganhei. E se eu não me engano, a minha avó tinha um livro igualzinho a esse quando eu era pequena. E eu sempre quis ler esse livro. E aí, por ser pequena, eu nunca parava e pegava os livros. Então ele até é bem, a folha é bem velha. Então eu quero ler, mas eu não sei se eu mantenho ele depois. Eu só queria ler por conta que eu vi a minha avó lendo. Tem esse aqui que é a Sabedoria da Insegurança, que eu comprei junto com aquele Fodeu Geral, porque tava na promoção os dois juntos, então comprei. E aí, ainda não li ele, não me interessei ainda por ler ele, mas tá na minha listinha. Tem esse aqui do Fernando Pessoa, que é para compreender, famosinho até. Na verdade, esse aqui eu peguei porque tava dando num evento que eu fui, alguns livros. E aí eu sempre tive curiosidade, mas eu sei que é um livro que eu nunca compraria. Então eu peguei pra ler, mas provavelmente esse aqui eu vou ler e vou desapegar, porque eu sei que não faz muito o meu perfil literário. Esse aqui, O Despertar das Ilusões, ele é um livro muito bom. Eu fui apaixonada por esse livro. Eu falei, gente, é um livro de romance espírita. Eu detesto romance e detesto romance espírita. E aí, quando eu comecei a ler esse aqui, eu falei, vai ser só mais um livrinho bobo. E aí eu falei, gente, esse livro é muito bom, muito bom. Quem lê vai entender que a história é muito boa. Quando eu sou viciada em ler livro e ler sempre a última página, pra saber o que vai acontecer e ver se vale a pena chegar até a última página do livro. Eu fiz isso, e aí eu falei, legal. Aí eu cheguei na última página, que depois você lê o livro inteiro, você fala, meu, é muito bom, esse livro é muito incrível, eu guardo ele porque eu vou ler ele várias vezes daqui uns anos. O outro livro que também é um romancezinho que eu achei que também nunca fosse gostar é esse aqui, Antes que Aconteça. Ele é muito bom, eu achava que ia ser muito bobo, conta uma história de uma menina e mais dois rapazes. Eu não vou contar muito porque eu sou péssima em não dar spoiler, mas é uma menina e dois rapazes e você vai ouvindo, um dos rapazes tem uma doença mental e o outro já é de outro lugar, assim. E aí você vai ouvindo as histórias e fala, meu, muito bom. Eu quero comprar o segundo, que acho que, se eu não me engano, o segundo é depois do que aconteceu. Porque realmente esse livro é muito bom. São livros que não focam totalmente no romance e sim na história. E aí eu gosto muito mais do que aquele romance melaçãozinho. Que eu falei que já basta assistir série de romance melação. Tipo, aquele filme clichêzinho, tipo Para Todos os Garotos que Eu Amei, A Barraca do Beijo, já é bem clichê. Não preciso ler também não, que já é demais. Bom, o próximo livro que eu tenho aqui é Homens São de Marte, Mulheres São de Vênus, eu ganhei da minha tia. Falam que é muito bom esse livro, então eu pretendo ler. Não sei se ele vai, vou gostar realmente desse livro, mas provavelmente é um livro que eu vou ler e vou desapegar. Tem esse aqui, Floradas na Serra, que eu também ganhei há muito tempo, não lembro de quem, que eu quero ler, mas eu acho que também não faz muito meu perfil, então provavelmente é um que eu vou ler e vou desapegar. Bom, aí aqui eu tenho um outro livro, que é esse Professional All Net, que eu vou desapegar, que também é outro livro que, fala um pouco sobre como se fosse mexer no Excel, umas coisas assim. Ele é bem interessante, mas eu sei que eu não vou mexer, um pouco de PowerPoint aqui no final também. Então, eu sei que eu não vou mexer, então eu vou passar pra frente. Tem esse outro que é a Empresa Holística. Também ganhei, eu não pretendo ler, então eu vou passar pra frente. O Sucesso Está no Equilíbrio, esse aqui eu quero ler, porque falam que é um livro muito bom desse Robert Wong. Então eu pretendo ler ele. Acredito que eles sejam igual esse outro que mostrei do Fudeu Geral. Então eu pretendo ler esse livro. E tem esse outro aqui que é Demonstrações Contábeis, que eu também guardava por conta de falar de contabilidade, mas eu não pretendo ler, então eu vou desapegar. Aí aqui por último eu tenho o livro dos contos de Bedley o Bardo, que é aquele livro de contos da J.K. Rowling. Tem vários continhos aqui, então eu guardo pra ler pros meus filhos, porque tem uns contos muito bons. E eu gostei, então eu vou guardar. Eu tenho o livro Ágape, que eu ganhei esses dias, eu não lembro de quem. Acho que foi da minha avó que tava desapegando, uma outra avó. Tava desapegando de alguns livros e aí eu peguei pra ler. Tem esse aqui que é Qigong, A Cura ao Seu Alcance, que também falam que é muito bom, então eu quero ler ele. Eu tenho o Evangelho segundo o Espiritismo de bolso, que é aquele menorzinho, tá? Apesar de eu ter um infantil, eu queria ler
pra ver se é diferente ou não, porque acredito que o outro tem mais parábolas e esse aqui seja mais contos mesmo, então eu quero ler ele. Por último, eu tenho um HQ que um amigo meu fez com a escola dele de Japão, ó. E aí, na verdade, eu só li o dele, porque são 3 autores aqui, escritores, desenhistas, não sei como que chama eles, mas são 3 e aí eu só li o dele e aí eu falo que um dia eu vou ler os outros, mas eu guardo mais por consideração a ele. E eu tenho esse aqui, Queime Depois de Escrever, porque era um sonho meu de pequena ter aqueles livros que você escreve. E aí eu peguei e já escrevi algumas coisas a lápis, né? E aí daqui a uns anos rever o que eu escrevi. Aí eu tenho. E por último eu tenho esse aqui, Manual do Amor Próprio, que também tá lacrado, tá? Que eu comprei também há muito tempo na Saraiva. Até comprei, eles mandaram errado, mandaram 2, aí um já desfiz. Tô com outro. E aí eu tenho que abrir e ler também. Muitos dos livros que eu tenho aqui, eu nunca li eles porque eu não era adapta a ter livros. Eu achava que ir em biblioteca, pegar emprestado, alugar, era, tipo, muito melhor do que você ter livros, senão acumulava e tudo mais. Mas aí, com o tempo, eu fui ganhando muitos livros. E aí, tipo, gostando de uns livros, querendo ter alguns livros pra mim que eu gostava muito. Então, eu acabei tendo alguns livros aqui. Então, a maioria daqui eu não li. Porque os que eu tenho, normalmente, é o que eu não li. Ainda não comprei os que eu já tinha lido, que eu gostava. Porque até então, alguns dos que eu já tinha lido, eu acho que eu não preciso ter. Mas os que tem aqui que eu já li, eu quero manter. Tipo, os que eu não gostei. Eu não lembro o nome do livro, eu vou deixar a fotinho dele aqui. Que é um livro que eu li, que eu comprei ele, não sei o que, li e eu achei muito, né? E aí eu também já passei pra frente. Então, os livros que eu quero manter são somente os que eu gostar realmente, tá? Porque já que eu tô comprando livros agora, eu queria comprar somente os que eu quero ficar e não, tipo, deixar. Porque até porque a gente vai crescendo. Quando eu era mais nova, eu saía da escola e ia pra biblioteca, então eu tinha mais tempo. E depois a gente vai crescendo, não tem mais tempo de ficar indo em biblioteca. Então até não tem por que eu ficar comprando, tipo, indo alugar o livro, não tenho mais como fazer isso. Então eu quero comprar os livros que eu realmente goste. Então é por isso que eu faço isso. Não gosto de Kindle, de ler no celular, não é pra mim. Eu gosto de folhear a página, eu gosto de sentir o cheiro do livro novo, eu gosto de pegar nele. Então não tenho um Kindle, não pretendo ter um Kindle. Mas acho que é isso. Esses são todos os livros que eu tenho. Eu resolvi mostrar pra vocês por conta da tag, que como eu falei. E eu não sabia necessariamente como responder a tag de pergunta por pergunta, então aqui eu fui respondendo, falando sobre os livros, falando o que eu acho sobre cada um. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau!